daqui, saia da nossa casa, nós vamos chamar a polícia. E ele disse, eu sou a polícia. Para mim, isso só mostra que ele não é um policial de verdade, e sim um lobo em pele de cordeiro. A Amanda era uma festa quando o assunto era personalidade. Quando você pensa numa festa, você pensa num dia de sol, diversão. A Amanda tinha um carisma especial. Esta é a... Então, para começar, narcisistas e psicopatas gostam muito de pessoas troféu. Então, nem sempre eles vão pegar aquela pessoa cabisbaixa, triste, mal. Não. Muitas vezes eles procuram alguém que tenha a estima lá no alto, que seja uma pessoa divertida, uma pessoa boa, uma pessoa que gosta de ajudar os outros. Eles adoram pessoas troféu, porque esse é o desafio. Amanda Perdue, de 35 anos. Ela tá usando roupas cirúrgicas porque trabalhava na clínica feminina de Hamilton. Ela era recepcionista e aquele trabalho era tudo para ela. Ela adorava ajudar as pessoas, porque era assim que a Amanda era. A Amanda era assim como um raio de sol. E ela fazia você se sentir a melhor pessoa do mundo. É uma característica muito comum, né, de pessoas que se envolvem com narcisistas. Eles gostam de pessoas que fazem coisas por eles, né, que eles podem usar e eles vão testando algumas coisas. Ela já tinha 2 filhos, um menino e uma menina. Ela já era divorciada há alguns anos antes de eu conhecê-la. As crianças acabaram indo morar com os avós. E estavam muito bem, e ela estava super feliz, positiva e otimista sobre o futuro. A Amanda era uma mulher solteira. Ela era linda, então sim, ela namorava. Naquela época estava na moda entrar na internet e encontrar alguém com quem você se conectasse. Então ela visitava vários sites. Nossa, esses sites, eles são assim, ó, um prato cheio para as pessoas que querem ter várias conexões superficiais, vários. Uma coisa que me chocou muito foi uma vez que eu vi uma frase de um narcisista falando assim, parecia um elogio, mas depois que eu fui entender a dinâmica por trás, que era assim, eu só me sinto bem quando tem alguém gostando de mim. Então, imagine, se eles tiverem só um, não é suficiente. Eles têm que ter várias pessoas gostando deles para eles conseguirem se sentir bem, né? Então ela foi com tudo. E foi assim que ela conheceu o Seth Perron, pela internet. Ele era muito bonito, estiloso. Ele tinha algum dinheiro e eles saíam e se divertiam. Ele fez ela se sentir maravilhosa, linda. Quando nos demos conta, ela estava apaixonada. Eles estavam apaixonados. Nós dissemos, vai com calma, desacelera. Aí, ó, segredo. Toda vez que você está em um relacionamento abusivo, eles tendem a acelerar as coisas que é para você ainda decidir na emoção e não na razão, né? E não sei se vocês lembram, quem já acompanha meu canal, vai ter aquele sequestro do tempo. Vai ter aquele momento que eles não param de falar com vocês, é de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Esse é um dos red flags, são muito menosprezados, mas é um dos maiores, é aquele sequestro do tempo. A pessoa tá ali presente de manhã, de tarde, de noite, às vezes você nem gosta dela, mas você passa a gostar de tanta presença que essa pessoa faz na sua vida. Se ela nem faz o seu tipo, mas ela tá tão ali, tão presente, que quando ela sai, você sente falta e aí você acha que tá gostando também. Mas é só um costume, um viciozinho, o início do vício ali. Mas como você diz pra uma pessoa apaixonada ir com calma? O Seth tinha uma casa linda. A cidade chamava Social Circle, aqui na Georgia. Mas a Amanda estava procurando um amor, não uma casa. Não importaria nada se ele morasse em motorhome ou tivesse aquela casa. Ela estava apaixonada por ele. Isso é uma pessoa com empatia. Ela está apaixonada pela pessoa e não pelos bens que ele tem, não que ele pode proporcionar, não que
que ele é, e sim simplesmente por ser ele, por agir da forma que age. Eles foram morar juntos. Um pouco rápido. Um pouco rápido. Mas foi... Gente, tá cheio de chaves. Eles pressionam, tenho certeza, que no seu relacionamento abusivo, a pessoa, tanto mulher quanto homem, pressionou você pra morar com ela. Porque assim, começa a fase de isolamento, te coloca no território próprio, e aí você começa a ser subjugado pela fase do controle absoluto. maravilhoso. E eu fiquei muito feliz por ela, muito feliz. Eu fui visitar a Amanda para conhecer o cara, porque eu queria saber mais sobre ele. E interroguei as pessoas. Interroguei todos. E foi assim que descobri muitas coisas. Sempre tem uma amiga que avisa. Sempre tem alguém que fala, esse cara, você não acha que esse cara... esse cara é esquisito. Ele não podia me dizer como ganhou dinheiro, porque ele não trabalhava. Você tem uma casa linda, carros, motos, mas você não trabalha? Como é que se faz isso? Eu adoraria saber, porque eu quero fazer igual. Ele não tinha dinheiro. Era o dinheiro do pai dele. Era assim que eles viviam, era assim que eles comiam. Quem tem quase 40 anos e deixa os pais pagarem tudo? Cara, isso aí é muito comum. A pessoa ainda depende dos pais pra sempre. Isso é bizarro, bizarro. Mulher é ainda mais aceitável, um pouco. Mas homem tem que ser o provedor. É isso. 6 meses depois que ela e o Seth foram morar juntos... Toc, toc, você ganhou uma menina. A Amanda me ligou, eu me lembro agora. É engraçado. Me contando que ele tinha uma filha. Eu fiquei pensando de onde diabos saiu essa bebê. Foi uma surpresa o Seth ter uma filha. O nome dela era Bray. O Seth tinha uma ex-namorada e eles tiveram uma bebê. Eu sei que a Amanda aceitou estranhamente super bem. Gente, você vê como é que acontece o monkey branch. O que é o monkey branch? A pessoa termina com outra e muito rapidamente já assume um outro relacionamento. Você vê que ainda era bebê, a criança. Eles já estavam vivendo um tempo, né? E de repente surge um bebê. Significa que o intervalo de tempo entre a ex e a atual é curtíssimo. Curtíssimo. Ele já teve que arranjar alguém para substituir aquela que saiu, né? Ou aquela que ele deu pé na bunda, né? E aí ele procura alguém que seja que nem essa Amanda, que aceite qualquer coisa, tipo, aceitar muito facilmente o inaceitável, aceitar muito facilmente coisas que vão trazer muita carga emocional, muito peso, não só emocional, como financeiro, como de tempo, né? Por exemplo, aí ele acabou de ganhar uma babá de graça, né? Não. Ela era uma pessoa melhor do que eu. Eu teria feito perguntas. Ela abriu os braços e acolheu a criança. A Amanda se apaixonou por ela. Sem dúvidas. Sem nada. Ela acolheu a criança como se fosse dela. Impressionante. Eu peguei o meu celular, acessei o Face e a minha melhor amiga de 38 anos tinha acabado de se casar. As únicas pessoas que estavam no casamento eram o Seth, a Amanda, a filha e o filho dela e a Bray. Só eles. Foi tudo muito rápido e secreto. Muito comum isso, tipo, tudo surgindo muito rápido, que nem eu falei, pra pessoa não ter tempo de pensar, não tem tempo de entrar no racional, né? Porque é aquele negócio, não adianta você ser a pessoa mais inteligente, você entender de psicologia, você entender de narcisismo, inclusive, essa pessoa tá lidando no campo das emoções, né? Tudo que você decide, a maioria das vezes é na emoção. O marketing usa muito isso, né? Eu disse, você fugiu e casou sem mim? Ah, Vina, isso foi muito, muito rápido. Ele não me deixou arrumar o cabelo, não me deixou fazer isso, nem aquilo. Eu disse, o que será que tá acontecendo? Se você ama tanto uma pessoa, não daria a ela o casamento perfeito?
Você não gostaria que as irmãs, a melhor amiga e ela ficassem felizes? Ficou nítido. Exatamente, exatamente. Você tem que enxergar isso. O problema é de quando a gente tá apaixonado, que a gente não vê o tanto que a gente tá sendo ridículo, né? Que o pessoal fala que sugo sai de mudo e ninguém enxerga nada. Fica totalmente que nem bêbado, né? Vai, só vai. Tem que dar uma pisada no freio, enxergar claramente, analisar as pessoas, né? Dar um passo atrás. Às vezes a carência ela faz com que você aceite o inaceitável, aceite qualquer um achando que não vai ter outro. Era um negócio. Ele queria a Amanda por um certo motivo. A agenda oculta. A agenda oculta. Babá ela já virou. Eu disse pra ela que era uma péssima ideia parar de trabalhar. Você sempre tem que ter o seu próprio dinheiro. Mas a Amanda me respondeu que o Seth queria ela em casa. Que ela fosse dona de casa. Era um jeito dele controlar ela. Controle financeiro. Dizendo o quanto ela podia gastar, no que ela podia gastar, por quê. Ele tinha a vida dela nas mãos. E não só, quando você tem um emprego, você tem uma rede de pessoas que você conhece que podem se tornar amigo. Você pode conhecer outra pessoa que você pode comparar com essa pessoa, entendeu? Tem várias questões. Ela te isola tanto da sua família, não quer emprego, quer que você fique totalmente dependente. Relacionamentos narcisistas são a base de dependência. E sabia disso. Um dia, eu recebi uma ligação da Amanda contando que o marido ia entrar para a polícia. Eu disse... O quê? Que desastre. Que desastre. Eu não sei como é que funciona lá nos Estados Unidos, mas... O narcisista, ele quando ele tá focado em alguma coisa que ele quer, que aquilo vai ser bom para a imagem dele, cara, ele mergulha completamente nisso, numa obsessão. Porque tudo pra eles é obsessão. Tanto que muitos viram stalkers, né? Alguns não, porque acham isso ridículo, apenas por causa disso. Mas muito entram em obsessão. Então, inclusive, eles conseguem muitos cargos altos por causa dessa obsessão em atingir um status, uma máscara, uma coisa social, aquela fachada. E, no caso de policial, ainda dá poder, dá arma, dá nossa, mano. É complicado. Você passa de não ter emprego pra ser policial? Na Georgia, isso é muita coisa. Você é um bom garoto sulista que virou policial. Mas ela estava muito... E policial ainda tem a questão da máscara, né? Igual a igreja, que você ainda tem aquele caso, ele é policial, então ele é do bem. Ele vai pra igreja, então é uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, né? Não é bem assim, não, viu? Nesses lugares tem as piores máscaras, as máscaras mais sutis, absurdas, às vezes até mais escancaradas. Muito orgulhosa dele. Tem fotos dele recebendo o distintivo. E ela tá de pé ao lado dele. Os dois radiantes de orgulho. A ideia do Seth ser policial era incompreensível para mim. Eu acho que ele escolheu especificamente ser um policial por ego e para ter mais controle do que ele já tinha. Poder é tudo que eles querem. Poder. Por isso que muitos narcisistas e muitos psicopatas estão na política. Política traz poder, e poder é melhor que dinheiro, porque poder traz dinheiro, e dinheiro infinito. Quando o Seth queria alguma coisa, o Seth conseguia. Pra ele, aquele uniforme significava eu sou melhor do que você e agora eu posso provar. Eu tô acima da lei. Porque eu sou a lei. Eles já se acham acima de tudo, né? Desde criança, né? Só porque ele não mudou só porque estava na polícia. A polícia só, tipo, colocou ele num lugar em que ele pode afirmar com certeza, né? Ele pode jogar na cara dos outros, né? Falar assim, olha só o que eu sou. É isso. Eu sou corretora de imóveis. A Amanda entrou em contato comigo e me pediu para ajudar o pai do Seth a vender a casa em Social Circle. Eu tinha uma amiga na época e disse para ela, vamos até lá de carro, vamos visitar a minha amiga Amanda. E a Amanda ficou muito feliz em me ver. Ela nos mostrou a casa e estava muito orgulhosa da decoração.
Mas, de repente, o Seth entrou. Eu olhei para Amanda e vi que ela ficou pálida. O comportamento dela mudou totalmente. Muito provavelmente porque ele já estava fazendo isolamento, já estava falando mal das amigas, porque as amigas enxergavam quem ele é, principalmente aquela outra lá que enxergava melhor ainda, né? E ter pessoas perto é você conseguir perceber que aquilo que você está vivendo é uma fantasia, uma coisa doida, um abuso, porque quando você só consegue entender a realidade por meio do seu abusador, você normaliza tudo, tudo fica normalizado, você normaliza descalabros, coisas horrorosas na sua vida. Então, ter outras pessoas no seu ciclo faz com que você compare novamente, né? E descubra o que está acontecendo contigo. Quando entramos no carro, a minha amiga disse pra mim: Carrie, tem alguma coisa muito errada. Olha, eu fiquei com o braço todo arrepiado. Ela disse: Carrie, não se surpreenda se ele a matar. Aí eu disse: você tá louca? Tem pessoas, principalmente mulheres, que elas têm um sentido, um feeling aguçado. Principalmente porque nós, como mulheres, como a gente tem que cuidar de filhos, e os nossos filhos, seres humanos, são muito frágeis, a gente tem uma facilidade de identificar incongruência nas expressões faciais. Se a pessoa, por exemplo, diz que está triste e tá assim, ó, tipo assim, ai, meu filho acabou de morrer. Tipo, tá rindo, entendeu? Só que tá fingindo que aquele riso é um choro. Você percebe essa incongruência. Ou então a pessoa fala, te amo, cara de nojo. Ai, te amo. Não bate. E isso causa ali no nosso meio vago um alerta. Causa um alerta, principalmente nas mulheres. As mulheres têm um tino pra isso. E essa moça, com certeza, tinha mais do que as outras, né? Essa amiga da amiga. Eu estava tão confusa, porque a Amanda tinha o que sempre quis ter. Ela tinha uma casa, ela tinha a Bray para cuidar. Estava vivendo a vida dos sonhos. Eu não queria ouvir o que a minha amiga estava tentando explicar para mim. Que Você viu que é tudo escondido sobre fachadas superficiais. A casa dos sonhos, o emprego dos sonhos, a família. Mas não é tipo assim, estava vivendo com uma pessoa que era carinhosa, com ela que a tratava super bem. Você não ouve isso aqui. a Amanda estava em perigo. Eu não estava pronta para ouvir aquilo. Então causa aquele negócio da dissonância cognitiva, né? Em que a pessoa vê, poxa, mas ela tá ganhando tudo, ela tem tudo que ela sempre sonhou, mas eles não veem o cara tratando ela bem. Então fica aquele negócio, cara, mas como é que ela tá tendo uma casa legal, um negócio legal, mas não vejo a pessoa tratando bem? Não, ele deve tratar bem, eu que tô tendo uma impressão. Então, todo mundo, não só a vítima, entra em dissonância cognitiva e muitas vezes esse narcisista vai fazer uma imagem de que ele é uma boa pessoa, vai ajudar. Tipo, toda vez que ela estiver na casa dessa amiga, esse tal desse Seth, ele vai lavar a louça, vai ajudar, vai ser o mais legal, que é pra quando ela sair desse relacionamento, a amiga falar, nossa, mas ele tava ali ajudando. E ela, inclusive, ela vai criar desculpas para esse tal desse Seth, com certeza, com certeza. Eles tinham acesso ao lago, tinham carrinhos de golfe. É um bairro muito seguro. É o bairro perfeito para formar uma família. Eu tô pausando bastante, mas narcisistas, eles escolhem tudo com muito cuidado, porque tudo é muito planejado para impressionar, para máscara. Então, eles sempre vão ter carros bons, casas boas, tudo de bom, no melhor, uma imagem impecável, né? Principalmente esses da high society, né? Ou então de média classe para classe alta, eles vão ter uma imagem impecável. E esses são red flags sutis, tá? Sabe quando a esmola é demais, o santo desconfia? É bem nesse sentido aí. Quando eles se mudaram para lá, era tudo perfeito. E os vizinhos acharam que o Seth era um ótimo marido. Eles se sentiram um pouco mais seguros porque ele era policial. Ele era a lei.
A vida dela era perfeita, era literalmente uma perfeição para quem via de fora. Exatamente, todo narcisista, ele é quem ele é dentro da casa, dentro do carro. Então, que é o inferno você andar de carro junto com um narcisista, ele vai despejar todo o ódio dele no trânsito em cima da pessoa que convive no círculo íntimo, dentro de casa é um inferno. Pisou pra fora de casa, ele te liga, ele parece a melhor pessoa do mundo, vai te tratar super bem na ligação. Você vai até olhar pro telefone e falar assim, quem é essa pessoa que tá me ligando? Né? Será que ele voltou a ser a pessoa lá do início? Mas não, é porque ele tá do lado de fora, ele tem palco, as pessoas estão vendo, então ele precisa lá sustentar a máscara. A Amanda sempre fez parecer que estava tudo bem. Ela sempre dizia, tá tudo ótimo. Então eu comecei a me sentir um pouco melhor, um pouco... Eles pressionam a gente pra falar isso. Você tem mania de tentar desabafar com suas amigas. Por que a gente não resolve entre a gente? Porque daqui a pouco todo mundo fica sabendo da nossa vida. Ou então, você ainda não cresceu, não? Você fica dependendo da sua mãe e tal. Então, você acaba falando que tá tudo bem, que é pra ninguém ficar questionando. Também quando alguém questiona, você sente vergonha de estar escolhendo justamente essa pessoa, ou de escancarar que você errou novamente, ou que você escolheu mal um parceiro de vida, que você tanto defendeu ferrenhamente, e que você casou rapidamente e teve aquele love bombing do início, né? E você mostrou pra todo mundo, postava foto com ele, que vergonha, né? Pra mostrar pras pessoas quem essa pessoa verdadeiramente é. Então você mesmo cria desculpas pra essa pessoa. mais confortável, até que as mensagens começaram. A Amanda finalmente tinha começado a me contar um pouco sobre coisas que estavam acontecendo com ela. A pressão, ela começa a chegar, né? Uma hora a pessoa precisa jogar essa pressão para as pessoas que estão próximas, que ela confia de muito tempo, né? Ela mesma começa a perceber que ela está numa situação ruim, que às vezes ela não consegue sair, que ela se enosou tanto que ela não consegue sair. Então ela começa a procurar as pessoas que antes ela se isolou, né? O Seth chamava ela de gorda, diminuía ela e a chamava... Desvalorização, né? Começa sutil, daqui a pouco as pessoas em volta estão até vendo, né? Começa sutil, um toquezinho ali, uma vergonha, um negócio que ele fala junto com todo mundo dos amigos que só você percebe, uma mensagem só pra você, mas daqui a pouco ele começa a falar mesmo e todo mundo ouve. Mas no início é tipo umas indiretas pra você, assim, é bem sutil, sabe? Porque a pessoa fulana, você viu como é que a pessoa é organizada? Por que você não é assim? Entendeu? Fica comparando você com todo mundo, triangulando com todo mundo. Chamava de nomes super feios. Aquilo era o começo. Não era o esses começo. pequenos detalhes aumentaram. E quando você se dá conta, ele já tá te empurrando e segurando você. Gente, esse é um erro muito comum. Ali não era o começo. O começo era lá no love bombing. Tudo faz parte, inclusive o sequestro do tempo, o excesso de amor, o eu te amo muito cedo, o casamento muito rápido, forçar a morar junto. Isso aí já era o começo. O começo é o começo. Esse não era o começo. Esse já estava sendo o meio pro fim. Pra ele, é a sensação do poder. Poder. Eles tentam quebrar você psicologicamente. Eles começaram a brigar. Aí... Inclusive, eles te privam do sono, que é pra você ficar completamente fora da realidade. A realidade ser aquilo e você normalizar mais fácil as coisas e aceitar coisas que não fazem sentido. Que só depois que você sai, que você se recupera, que você percebe. E a Amanda foi até o quintal do vizinho ao lado. Ela se escondeu nos arbustos para que ele não a visse. O Seth automaticamente concluiu que ela tinha ido à casa do vizinho. E ele literalmente abriu a porta do vizinho e começou a vasculhar a casa. Eles ficaram em choque, queriam saber o que ele estava fazendo ali. Gente, o narcisista, ele tem um negócio chamado, em inglês, entitlement. Eles acham que são donos de tudo, inclusive da coisa dos outros, das coisas alheias, que eles podem sair invadindo as coisas alheias, é assim. Eles acham que eles têm direito a tudo, que eles são importantes e que, entendeu? E aí eles fazem esse tipo de coisa, sabe? Que as pessoas começam a descobrir em relação à obsessão com a parceira primária, que pode contar alguma coisa pro vizinho, que pode estar tendo um caso com o vizinho, porque afinal ele projeta na mulher o que ele tá fazendo, provavelmente ele trai e
acha que todo mundo trai. É assim que eles funcionam. Tenho certeza que você sente isso, né? Deixa aqui nos comentários, quero saber se você já tem percebido tudo isso e pra você tá caindo a ficha das coisas. Eu estou procurando a minha esposa. Onde ela está? Eu sei que ela está aqui. E eles disseram, não, ela não está aqui. Saia da nossa casa. Nós vamos chamar a polícia. E ele disse, eu sou a polícia. Para mim, isso só mostra que ele não é um policial de verdade, e sim um lobo em pele de cordeiro. Ele não conhecia os vizinhos. E se ele podia tratar desconhecidos daquele jeito, bom, isso me fez pensar o que a Amanda deve estar passando sozinha. Eu parei de receber ligações. Eu parei de receber mensagens. Tudo aquilo acabou. Ela me ligava pelo iPad ou pelo Messenger, pelo Facebook Messenger. Provavelmente ele tinha descoberto, tinha proibido e ficava vasculhando. Então ela estava achando meios de mandar mensagem para as amigas de uma forma que ele não descobrisse, né? Mas muito provavelmente ele estava monitorando tudo. Já tinha senha do celular dela, tinha tudo, com certeza. E ele já estava ali olhando o tempo todo. E certamente ela não podia ter acesso ao celular dele. Óbvio, né? Óbvio. A Amanda não tinha celular. Eu acho que o motivo para ela não ter celular é que ele a controlava o tempo todo. Oh. Eu soube da apólice de seguro. Olhando para trás agora, aquilo me assustou. Olhando para trás agora, eu teria questionado a Amanda, teria dito, você precisa saber o que está acontecendo. Seth tinha o controle total do dinheiro porque a Amanda não tinha nada. A Amanda não. Ela tinha aberto mão do trabalho, né? Lá no início do vídeo. Então, ela dependia completamente dele. E ainda fez um seguro em nome dele. Cara, gente, seguro de vida. Num relacionamento abusivo, é sentença de morte, infelizmente. Porque o narcisista, ele vai crescer o olho nesse prêmio, né? Principalmente se ele já se desligou emocionalmente, que é lá pra época em que para o love bombing. Ele já se desligou, eles têm aquele switch, eles desligam de uma vez e você começa a perceber porque eles mudam. Eles mudam não, eles passam a ser quem eles são. Porque antes eles estavam fingindo e agora eles estão sendo quem eles são. Eles nunca gostaram de você, na verdade eles gostavam do que você poderia proporcionar. Não conseguia nem comprar produtos de beleza. As necessidades básicas dela não eram atendidas. Conseguimos que ela saísse de casa algumas vezes. Ela saía e ele ligava chamando de volta, antes mesmo dela sair da garagem. Ele encontrou a criptonita dela. A criptonita era, se você não voltar, quem sabe o que vai acontecer com a Bray? Seth ligava, dizia tudo aquilo e ela voltava para casa. O nome disso aqui é violência vicária. Eles usam alguém que você ama muito como ameaça, ou então ameaça de fazer alguma coisa muito ruim com filhos, com crianças, com sobrinho, com alguém que você tem muito amor. O nome disso é violência vicária. E ainda colocam a culpa em você do ato que ele fizer. Por exemplo, teve um caso aqui no brasileiro em que o cara matou os filhos e falou que a mulher estava traindo, sendo que eles já estavam separados há muito tempo, ela já estava até em outro relacionamento, só que ele foi lá e falou que estavam juntos e que aquele outro relacionamento era o amante dela. Mas não, eles já tinham separado há muito tempo, né? E botou a culpa nela numa carta, se matou os filhos, se matou para não se responsabilizar, obviamente, e cometeu violência vicária. E agora tá acontecendo demais no Brasil. Cada dia mais você escuta casos de violência vicária, que é o pai narcisista matando o filho, a mãe narcisista matando os filhos, bebê ainda, coisa horrorosa, meu Deus. Era aquela menininha que a mantinha naquela casa. Porque ela via aquela menininha como sua própria filha e ela não iria deixá-la. Meu aniversário é no dia 6 de junho. A Amanda sempre me ligava. Eu tava ficando um pouco confusa, porque a Amanda não me ligava mais no meu aniversário como sempre fazia. Era chamada de vídeo, pra vê-la fisicamente. Mas ela não abria o vídeo, ela só me ligava. Aí eu disse, não, eu quero o vídeo, eu quero ver você, o seu rosto. E ela não queria de jeito nenhum. Eu comecei a pensar, tem alguma coisa errada.
as pessoas começam a mudar os seus padrões, né? Começa a ficar acuada, você começa a ver que ela sempre fala pisando em ovos, as pessoas mudam a sua forma de ser, elas mudam o padrão natural delas, né? Elas vão começando a se moldar a tudo que aquilo que o abusador fala, que ela tem que ser, como ela vai se comportar, e como ela nunca sabe como que vai ser esse comportamento, o que esperar, porque eles falam pra você olhar pra cima, eles falam que tá errado. Aí você olha pra baixo, eles falam que tá errado, que você devia ter olhado pra cima. Aí você olha pro lado, eles falam que não, que você deveria olhar pro outro lado. Aí quando você olha pro outro lado, eles falam não, que você devia ter continuado olhando pro... Tipo assim, tudo que você fizer, ele vai ao contrário. Tudo ele vai achar um defeito, nada será suficiente, nada. Eu tava com o celular na mão. Então, abri o vídeo bem rápido para ativar a câmera. E tirei uma foto em segundos. A foto que eu tirei da Amanda me assustou. Escondendo. Eu tirei a foto, não sei, pra mostrar pra ela um dia. Pra que ela pudesse ver, sabe? Tipo, é isso que ele faz com você? Dava pra ver que a mandíbula dela tava inchada. E eu perguntei, o que tá acontecendo? Ela me contou tudo o que aconteceu. Ele tinha virado e dado um soco na mandíbula dela. Tinha socado ela como um homem. Quase quebrou a mandíbula dela de tão forte que foi o soco. Depois, outro incidente aconteceu. É aquele negócio, né? Você aceita, eles acham que tá ok, que você vai aguentar. E assim, ó, quanto mais você fica, quanto mais você aceita, mais eles pensam assim que você está provando que você ama eles incondicionalmente. Então, como eles precisam de alguém gostando deles para eles se sentirem vivos, se sentirem bem, então eles começam a piorar. É igual aquela pessoa viciada em conteúdo pornográfico que vai escalando cada vez mais, coisa mais hardcore, é a mesma coisa com o narcisista. Cada vez para você provar pra ele que você ama, ele começa a te bater. Se eu fizer isso, ela continua me amando? E se eu fizer tal coisa, será que ela continua me amando? E aí ele vai escalando, e aí ele vai vendo, nossa, cara, essa pessoa me ama muito, né? Porque, tipo, eu já humilhei, já bati, já fiz isso, já fiz aquilo. A pessoa continua ok com isso, deve me amar muito. Ela vai me largar nunca. Nunca ela vai me largar. E é isso que vai acontecendo. Essas são as fotos que ela tirou dela mesma. Parece que ele deu um soco no rosto dela. O olho dela tá todo inchado. Isso me deixa com raiva. Muita raiva. Depois que essa foto foi tirada, a vida piorou muito. Tudo se intensificou. Tá vendo? Ó, eles vão escalando. Eles vão escalando o abuso. Inclusive, é perigoso você fazer pedra cinza. Eu sou uma pessoa particularmente contra pedra cinza, porque eles vão escalar o abuso. Vão com certeza. Sem sombra de dúvida, eles vão escalar o abuso. Você nunca sabe até que ponto que eles podem escalar para tentar colocar você sob controle de novo, antes deles te trocarem. E te trocar pode significar acabar contigo, né? Tipo, você tá atrapalhando e eles não querem sujar as mãos com um divórcio, num término, alguma coisa. Tipo, porque eles querem ter você ali, por bem ou por mal, sangrando, despedaçado, com pernas a menos, com câncer, mas eles querem você ali pra subjugar e rir da tua cara, talvez. Uns dias depois, eu recebi uma mensagem enigmática, muito alarmante da Amanda. Tenho um marido super ciumento que grava tudo. Ele vai ver essa mensagem, porque nossos celulares estão sincronizados e a minha casa é cheia de câmeras. E aí ela diz monitorada de dia e de noite. Já tem narcisista que não quer câmera justamente para não criar provas contra eles, tá? Pode ser 880, ou eles têm câmera para monitorar tudo, ou eles não têm câmera porque eles não querem que apareça o que eles estão fazendo. Eles é muito 880, preto e branco, você é o amor da vida, ou você é a inimiga, é sempre assim. Eles têm um mundo preto e branco. Olha, ela estava com medo, ela não podia fazer nada sem que ele visse o que ela estava fazendo. Aí a Amanda disse, minha casa é bonita, mas eu vivo numa prisão. Eu vou deletar essas mensagens. Ele ainda pode vê-las, mas guarde para mim, por favor. A Amanda estava deixando algumas pistas comigo, porque acreditava que eu poderia me comunicar se acontecesse alguma coisa com ela. Eu tinha aquelas mensagens. Por que eu não consegui juntar as peças? Eu não era intuitiva o suficiente? Eu me sinto culpada.
Cara, muitas vezes a pessoa que é vítima de um relacionamento abusivo, ela não tem coragem de terminar esse relacionamento, principalmente porque ela sabe no inconsciente que ela vai sentir uma abstinência enorme. Eu tenho, inclusive, um vídeo que eu falo sobre essa abstinência depois do término, que pode ter até consequências físicas, espasmo, um negócio bem sinistro, assim. E inconscientemente, mesmo que você nunca tenha passado por um relacionamento abusivo, você sabe, seu cérebro sabe o que vai acontecer. E você evita a todo custo. Então você meio que delega, tanto pro narcisista a opção de terminar, para os seus amigos a função de te salvar, para sua família a função de enxergar, e às vezes eles não estão enxergando. Então você tem que criar forças para você fazer isso. Por não ter feito mais. Eu deveria ter feito mais. Cara, narcisista é mestre da culpa, né? Consegue colocar a culpa na vítima e nos outros, menos nele. Tipo, é culpa do vento ter virado, o rio que fez a curva, mas a culpa nunca é dele. As pessoas em volta morrem de culpa, né? Porque a gente tem um negócio chamado empatia, que eles não têm. Uma noite eu recebi uma ligação da Amanda. Provavelmente, não sei, eram 9h30 ou 10 horas da noite. Dizendo que tinha alguém à espreita na casa dela. Ela viu alguém andando, ela não viu quem era, só uma sombra. Ela sabia que um homem tinha passado pela janela. Aquilo assustou ela demais. Eu disse, você ligou para a emergência? Ela disse, não, eu liguei para o 7 e ele disse para eu não chamar a polícia e que ele ia resolver quando chegasse em casa. Ele falou para a Amanda não chamar a polícia para não envolvê-los. Na segunda vez que aquilo aconteceu novamente, eu pensei que seria um desses bandidos que ficam pelos bairros tentando invadir os carros das pessoas ou algo assim. Mas tinha alguém tentando entrar pela porta do porão. Ela estava sozinha com uma criança em casa e tinha alguém mexendo na porta. Ela estava com medo. E ligou para o marido, mas ele disse, calma, eu vou resolver isso. Foi quando eu soube que tinha alguma coisa errada. Ele é policial e tinha alguém tentando entrar na casa dele. E a segurança? E a iluminação? Isso só acontecia quando o Seth estava no turno da noite. Nunca acontecia quando o Seth estava em casa. Muito provavelmente era ele. Muito. Então nós suspeitamos que toda essa bobagem de assalto era apenas o Seth brincando com a Amanda, aterrorizando ela, sendo ainda mais controlador e deixando ela com muito medo. No dia 28 de janeiro de 2020, recebi uma chamada de vídeo da Amanda. Ela estava no quarto com a Bray e chorava histericamente. Eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. Ela ligou para mim e então eu via claramente a Amanda quando tudo aconteceu. O Seth agarrou ela e a tirou da casa. Dava pra ouvir a Bray ao fundo. Mamãe, você tá bem? Mamãe, você tá bem? A primeira coisa que sai da minha boca é desliga o celular e liga pra emergência. A Amanda finalmente foi ajudada por alguém de fora. Os vizinhos deram a ela um lugar seguro e a polícia foi chamada. Obrigada por aguardar. Como posso ajudar? Oi, você pode, por favor, enviar um policial para Long Island Drive? Qual é o seu nome? Amanda Peru. Ok, o que está acontecendo hoje? É o meu marido, ele tá me agredindo. Quem? Meu marido. Trabalha pro departamento de polícia de Eatonton. Qual é o nome dele? Michael Seth Peru. Você vai ver que aqui que ela começa a reagir, começa a perceber nitidamente que as coisas, como eu disse, vão escalar. Infelizmente. Por isso que eu sou contra a pedra cinza. As coisas sempre escalam e elas podem ficar muito perigosas. Muito perigosas. Eu morro de medo dessa fase. Cara, é complicado. Complicado. Então, é aquele negócio, cara, saia, mas não avise, não deixe a pessoa saber. Finge que tá tudo bem, sai de fininho, dá um ghosting. É a melhor coisa que você faz. E some, inclusive, com amigos em comuns por um bom tempo, tá? Ele ameaçou você com uma arma ou algo assim?
Não ameaçou, mas ele me agrediu. Ele colocou o dedo no meu rosto, me empurrou contra a parede e segurou o meu pescoço. Ok. Vamos enviar alguém até aí, tudo bem? A esposa de Seth Perot relatou que havia sido agredida por ele. Os policiais responderam. Ela tinha algumas marcas avermelhadas ao redor da área do pescoço, no peito, perto do pescoço. Ele basicamente a agrediu daquela forma e a expulsou de casa. Eles então conversaram com a filha. Ela correu e se escondeu no armário enquanto tudo acontecia. Não havia sido a primeira vez que ela se escondia no armário, nem que tinha tentado intervir para ajudar Amanda. Cara, imagina como é a cabeça de uma criança dessa. Imagina como é viver na pele dessa criança. Provavelmente você viveu, se você se relacionou com um narcisista ou se você tem pai e mãe narcisista, você está vivendo isso, né? Inclusive na idade adulta não para. Tipo, as coisas são terríveis. Tem casos que são mais sutis, mas tem casos que são mais pavorosos, tipo esse, né? Meu Deus. E é sempre essas brigas homéricas, essas coisas, né? E como você se chama? Ray. Ray? R-A-E. O que você fez quando eles começaram a brigar? Eu tava tentando proteger a senhorita Amanda, porque o papai sabe se proteger. Eu fui pro meu quarto porque o meu pai mandou. E eu ouvi a senhorita Amanda gritando. Achei que ela tava machucada e fui correndo pra lá. Eu acho que o papai pode ter chutado ela, não tenho certeza. De repente o papai começou a segurar os braços dela. Ela ficou tentando se soltar. E aí o papai empurrou ela em cima da mesa da lavanderia. E a Bray diz: o meu pai bateu na minha mãe e empurrou ela pra fora. O que você achou quando viu aquilo? Eu fiquei brava com o meu pai. Eu não entendo porque o papai fez aquilo. Os policiais algemaram ele e tiraram ele da casa. Quando estavam se preparando para colocá-lo na viatura e levá-lo preso, ele disse a ela: agora eu te pego. Amanda começa a repetir: estão levando ele preso, estão levando ele preso. Você vê que agora não é mais só a paixão, agora ele nutre real ódio por ela ter continuado depois de tanta agressão. Possivelmente ele deve ter alguém, né? E ele tá tentando convencer ela, na base da porrada, a sair, né? A dar espaço. É isso que acontece. A dar espaço. E às vezes é até o último suspiro. A primeira coisa que sai da minha boca é: arruma a porra da mala e sai fora da casa. Você não entende? Ele vai perder o emprego por causa disso. Ele vai te matar, Amanda. Sim, ele vai se vingar na mulher porque, afinal, isso é culpa dela. Ele acha que a culpa é dela, porque ela chamou a polícia, né? Não foi porque ele bateu nela, foi porque ela chamou a polícia. Ela já aguentou das outras vezes, por que não aguentou dessa vez, né? Imagina. É assim que eles pensam. No dia seguinte, ela foi ao tribunal. O juiz considerou que Seth tinha que ficar longe da esposa como condição do pedido de fiança enquanto o caso estava pendente. Mas Amanda disse que não queria que aquilo acontecesse. Ela estava perturbada, era nítido. O juiz foi muito taxativo, perguntando se ela tinha certeza de que não queria uma ordem de afastamento. E ela respondeu que tinha certeza. A resposta dela foi: ele não tem para onde ir. Tadinho. É claro que ele tinha pra onde ir. Ele tinha família, ele tinha muitos lugares pra ir. Ela tá dando uma desculpa pra não ter que aguentar a fase de abstinência que ela vai passar. Porque lembra que eu disse que inconscientemente o cérebro sabe? Então ela começa a arranjar desculpas pra defender o indefensável, porque ela não quer passar pelo luto, pela dor que vai ser sair, porque sair de um relacionamento abusivo não é só luto. É uma abstinência absurda que acontece no nosso cérebro, que o nosso cérebro sabe que, cara, é tipo assim, aquele viciado. É o viciado. Ele não quer largar. Ele sabe que um pouquinho de tempo sem aquela pessoa, primeiro ela não sabe o que ele vai fazer, né? Como é que vão ser os passos. A mesma coisa acontece com o narcisista, tá? Ele entra em pânico quando ele não tem você por perto, porque ele não sabe como como você vai agir, quais vão ser os seus próximos passos. A mesma coisa acontece
com a vítima, mas no caso ela fica com medo, ela não sabe se ele vai descobrir, se ele vai stalkear, se ele vai, o que vai acontecer, se ele vai arranjar outra e ela vai ficar ou mal, ou se ele vai embora, vai ficar super bem, ela vai ficar ali naquele limbo, né? São várias questões que fazem com que as pessoas num relacionamento abusivo, mesmo que seja mais sutil, sinta essas coisas. Sinta, pô, eu vou sair, vou ficar na merda, ele vai ficar bem, né? O que ele vai fazer comigo? E a sensação de estar perto dá aquela falsa sensação de segurança que eu tô vendo o que tá acontecendo. Ele estava preso numa cela e o mundo estava caindo na cabeça dele. O Seth usou o amor da Amanda pela Bray. O maior medo da Amanda era que ele machucasse a Bray. Levasse ela embora, machucasse, violência vicária. Ele verbalizou isso para Amanda. Acredito que ela tenha se sentido derrotada. Aquela foi a tentativa da Amanda de tentar mostrar para o Seth que ela podia resolver. Eu resolvo isso. E a Amanda sabia que uma medida protetiva não impediria o Seth. A Amanda foi até o juiz. Para eles, regras não existem, né? Eles estão acima das regras. Eles acham, inclusive, que se eles fizerem um crime, porque os outros foram pegos. Eu vou fazer melhor, eu não vou ser pego. Eu vou fazer de perfeito. Nunca vão me pegar. É assim que eles pensam. E alguns não são pegos, tá? Não porque não tem provas ou que não discute, mas é porque, às vezes, a pessoa lá do outro lado, o juiz, sei lá, a decisão de juiz é meio esquisita. O juiz disse que ele podia voltar para casa. Eu fiquei horrorizada. Quando ela fez aquilo, o juiz assinou a sentença de morte dela. Sim, eles se vingam. A culpa é toda de todo mundo, dela, principalmente dela. Então eles se vingam muito. Tipo, vingança é o que existe na veia deles. Eles acham que todo mal que foi causado por eles, pra eles, não foi por causa deles. Foi por causa das pessoas que estão próximas a ele. Aos olhos dele, a Amanda tinha resolvido a vida dela. Simples. O Seth não só estava se preparando para perder o emprego como policial, como com certeza ia perder a guarda da filha também. Ele ficou naquela casa com ela por 6 dias. Eu lembro das nossas ligações e eu perguntava. Eu perguntava pra ela, você tá bem, Amanda? Como estão as coisas? Como é que ele tá agindo? E ele estava se comportando tão bem que era nojento. Eu falava pra ela. Sim, quando eles percebem que eles estão perdendo o controle de tudo, eles começam a tentar fazer a fase do love bombing de novo, aquele ciclo, né? Quando eles estão perdendo alguma coisa, eles querem, tipo, aquele morde-a-sopra clássico, só que quando é mais grave, eles fazem um pouquinho mais intenso, né? E as pessoas que já não caem mais nessa, que estão de fora, que estão enxergando, tem aquela repulsa. Você tem que sair dessa casa, Amanda. Tem que sair. Naquele dia de fevereiro, eu parei na Long Island Drive com uma intimação para o Sr. Perot. Quando cheguei à casa dele, eu me deparei com uma daquelas campainhas com vídeo. Eu apertei o botão e esperei. Eu ouvi passos pesados dentro da casa. E eu achei que alguém vinha correndo para a porta. Os passos vinham de um lado da casa, meio que em direção à porta da frente, mas não direto para a porta da frente. Aí os passos recuaram. Eu toquei a campainha novamente. Fiquei lá por 7 minutos. Vai, cara, atende essa porta. Ele realmente sabia o que era. E, por fim, eu desisti. Eu me afastei da casa dos Perot e eu segui com a minha patrulha. Eu estava de 4 a 8 quilômetros do local, quando o meu supervisor me ligou e mandou que eu retornasse à casa dos Perot por um incidente que foi relatado e eu fui na mesma hora.
Seth Perot saiu pela porta da frente da Algo casa. grave. Ele estava segurando o celular e ele chorava muito. Ele estava inconsolável. Ele dizia que a Amanda estava morta. Provavelmente ele fez aquilo entre o momento que o policial tocou a campainha e deu a meia volta, né? Cara, eles sabem fingir direitinho esse desespero aí. Mas não por causa da esposa que faleceu, mas pelo medo das consequências que podem ter sobre eles, tá? Esse desespero é um choro de verdade. Ele tá desesperado e triste de verdade, mas não por ela, pelo medo de ser pego. Recebi uma ligação pessoal do chefe de polícia. Ele estava com Seth Perot na linha e o Seth dizia que a esposa tinha cometido suicídio. Eles amam falar que a esposa, que a pessoa cometeu suicídio. Impressionante, impressionante. Dirigimos o mais rápido que pudemos com luzes e sirenes ligadas. Cheguei ao local. Seth estava sentado na calçada com as mãos sobre os olhos. Eu entrei na casa, entrei no quarto e vi o corpo da vítima. Era a Amanda Perot. E vi um ferimento de bala na cabeça dela. Era o corpo da Amanda. E a primeira coisa que você via no canto inferior direito, abaixo dos pés dela, era uma pistola. Eu vi o corpo dela com as pernas juntas. Ela estava de costas, os braços estavam totalmente esticados na lateral do corpo. Do lado direito... Gente, como é que alguém se suicida, se mata, tá morto? E depois vai botar o revólver lá no pé, vai ficar esticadinho, né? Tipo, nossa, que suicídio, não? Talvez a uns 10 ou 12 centímetros da mão direita estava o pente da pistola. Olha, eu sou formado pela Academia Nacional do FBI e eu fiz faculdade. Mas sabe de uma coisa? Aquela cena estava muito estranha. Pô, eu daqui, quilômetros, era nos Estados Unidos, eu percebi. O delegado perguntou ao Perot se ele iria comigo até a delegacia. Ele não tinha sido preso. E eu notei como ele estava limpo. Não tinha uma... Aí eles amam tomar banho, né? Porque como ele é policial, ele sabe que ele não pode tomar banho na cena de um crime. Porque a pólvora vai estar na mão, as coisas. Então, como ele sabe que as provas do crime vão estar lá, eles tomam banho. Isso deveria ser, tipo, prova de crime total. Tipo, a pessoa tá na cena do crime e tá extremamente limpa. Tipo, como? Não tem um espirrinho de sangue, não tem um negócio de nada, entendeu? Tipo, nada, não tem nem uma gotinha de sangue pra dizer que você chorou em cima do corpo da sua mulher, não. Nada disso. mancha de sangue nele. Policiais são socorristas treinados. E socorristas tentam impedir qualquer sangramento. Você não sai limpo de uma cena como aquela. As viaturas têm uma... Não falei, viu? Uma grade que separa o banco da frente do de trás. Então, eu abri uma janela pequena que nós usamos para nos comunicar. O Sr. Perot chorou pela sua linda esposa e disse... No pezinho do ouvido do policial, ele foi chorar. Ele não podia só chorar lá no cantinho dele, não. Ele tinha que se aproximar, abrir a janela e chorar no canto do ouvido do policial. É muita dissimulação, cara. Você percebeu isso? Ou só eu percebi? Deixa aí no comentário se vocês estão percebendo tudo isso que eu tô percebendo. Às vezes. É um carro barulhento. É um carro rápido, mas é barulhento. E o barulho da estrada também dificulta ouvir na maioria das conversas. Quem está no banco de trás tem que falar colado na janela para que a gente entenda o que está dizendo. Por isso, tudo que o Perot disse no banco de trás, ele queria que eu ouvisse. Ele não se importava com o que ia acontecer com ele. Achava que ia passar o resto da vida na prisão e não se importava, só se preocupava com a filha. E eu achei aquilo estranho. Ele continuou falando e chorando muito. Ele reiterou que a esposa havia cometido suicídio. Mas quando nos aproximamos da delegacia, ele me implorou para parar o carro e atirar na cabeça dele.
Ai, mas moço, eu tenho que me matar aqui porque eu não vou aguentar ser julgado, ter que passar o tempo na prisão, não vou conseguir fazer meus milhões de contatinhos, não vou conseguir subjugar um monte de gente, não vou conseguir, né, me bancar de vítima. Aliás, eu quero me bancar de vítima, deixa eu me matar, eu tô sofrendo. Aham, tá bom. Foi perturbador. Aquilo me arrepiou até os pelos da nuca. Porque não estava certo. Talvez a esposa não tivesse se matado. E então, É aquele negócio, eu não posso falar que ele é psicopata, narcisista, mas todas as provas estão aí, né? Toda a listagem do DSM tá aí. voltamos à delegacia e o interrogamos sobre o que havia acontecido naquele dia. Delegado, eu perdi tudo. Eu sei o que vai acontecer. Eu sou policial, eu sei o que vai acontecer. Posso falar com o senhor sem registrar? Posso falar sinceramente? Mas estamos sendo sinceros, não estamos? Sim, senhor. Eu perdi minha esposa. E eu prometo que vou olhar nos seus olhos como um oficial da lei. Eu não fiz nada. Eu não tive nada a ver com isso. A minha esposa olhou pra mim e se executou. Eu não sei porquê, mas narcisista, eles acham que se você olhar nos olhos, sei lá, tipo, sem piscar ou algo do tipo, é porque tá falando a verdade. Tipo, eles sabem que não é assim. Eles sabem, são mestres em ler a mente, mas eles tentam fazer com que você se convença de que se eu falar desse jeito com você, tudo, não sei o que, eu não matei, eu não sei o que, de forma sem piscar, entendeu? Que vai ser verdade. Tá as doideiras. De todos os interrogatórios que eu já conduzi, eu nunca ouvi ninguém usar o termo executou. Ela olhou pra É muito técnico para um momento de luto, um momento de desespero. É incongruente, aquele negócio incongruente de novo. mim e disse, me desculpa. Desculpa fazer você passar por isso. E eu vi a minha esposa se executar. É um termo incomum para se usar quando se faz referência a um suicídio. Escuta, os seus oficiais me prenderam, ok? Não estamos falando daquele... E também tem aquele negócio da sem querer autoconfissão, né? Execução é quando você mata alguém. E não quando alguém se suicida. Então, meio que fica assim, aquele negócio é que nem eu vi um outro caso que o cara fala assim, mas eu não vi ela tomando remédio nenhum. Tipo assim, ninguém sabia que a mulher tinha morrido por intoxicação. Cara, mas eu não vi ela tomando remédio nenhum. Peraí, como é que ele sabe que a pessoa morreu por intoxicação? Né? Ele estava envenenando a mulher. Então, assim, é meio que sem querer uma confissão. Outro dia, mas sim da morte da sua esposa hoje. O meu nome foi destruído. Toda vez que ela abriu o Facebook... O meu nome foi destruído. Eu, eu tô sofrendo. Minha vida acabou. Eu. Ela pensava, lá vai. O que ele queria me dizer é que os meus policiais não precisavam prendê-lo no dia 28 de janeiro e que ele era um ótimo policial. Eu tenho orgulho de ser um homem da lei. Espero que o senhor saiba disso. E a mais pura realidade é que eu sou um bom policial. Você quer falar sobre a sua prisão, sobre tudo isso, e eu quero falar sobre a sua esposa. É aquele negócio, né? Quem é inocente não precisa ficar se defendendo, não. Não precisa ficar, né? Não tem essa necessidade. Bichinho. Eu tô disposto a Deixa falar me com o perguntar senhor uma sobre coisa. isso. Hoje você bebeu alguma coisa? Foi um interrogatório muito bizarro, de verdade. Eu não parava de receber uma chamada do Facebook e pensei, quem é que tá me ligando? Às 10 da noite, pelo Facebook. Provavelmente ele tem a senha, né, da mulher. Era o primo da Amanda. E a primeira coisa que ele disse foi, você falou com a Amanda hoje? Eu já vi tudo. Eu disse, ele matou ela. Ele matou ela. Foi assim que eu perdi a minha melhor amiga. Eu sabia que ele era culpado, mas eu queria mais provas antes de fazer aquela prisão. Então eu o liberei naquele dia. Eles precisam de mais provas, porque senão ele pode acabar saindo ileso, né? Então tem que ser provas incontestáveis. E mesmo que pareçam algumas coisas serem óbvias, ainda assim é necessário várias provas para que essa pessoa não se safe.
O problema é que, às vezes, quando você não tem provas suficientes, você tem que fazer isso, liberar a pessoa. Que no Brasil é até pior. Já sabíamos que ele tinha matado ela. Sabíamos que não tinha sido suicídio. E, sinceramente, saber que ele estava solto e em total liberdade foi devastador. Eu vivi um pesadelo daquele dia em diante. Um pesadelo vivo e ambulante. Sabe por que que eles pensam nisso? Porque também existe o perigo desse homem ir atrás das amigas, que apoiaram, que viam tudo, né? Ele já tá naquela obsessão, ele tá desesperado, ele enlouqueceu da cabeça, ele escalou de um jeito que até ele não sabe mais como sair. Eu voltei à cena do crime. Me deitei na cama para mostrar ao procurador a posição em que o corpo estava. Ele estava querendo me dizer que ela tinha atirado em si mesma deitada em decúbito dorsal, aproximando as pernas que estavam totalmente juntas, puxado os braços contra o corpo e tirado o pente da arma depois de ter atirado em si mesma. Pessoas mortas não tiram pentes de armas. Exatamente, nem se esticam, nem se arrumam, né, depois de mortos. Normalmente fica tudo estatelado, né? Hein? Era uma prova de culpa, na minha opinião. Decidi pedir um mandado de prisão e prendê-lo. Quando fui à casa da irmã dele, onde eu sabia que ele estava hospedado, quando parei na entrada para sair do carro, ele estava sentado na varanda conversando com um advogado. No julgamento, eu testemunhei no tribunal. Era totalmente óbvio para mim que Amanda Perot não podia ter atirado em si mesma e que, com toda certeza, outra pessoa tinha tirado o pente daquela pistola, havia colocado tudo naquele local e posicionado aquele corpo. Durante o julgamento inteiro, todas as vezes que eu olhei, eu nunca vi o Seth expressar qualquer tipo de remorso nem nada. Ele estava praticamente estourado. É muito normal isso. Narcisistas também não sentem remorso, tá? Sentem por ele, pelo que pode acontecer por eles, com as consequências dos seus atos. Eles sentem remorso por isso, só por causa disso, não pelo que aconteceu com a vítima. Então, assim, e psicopatas são mais frios ainda. Esse aí tem cara de ser bem psicopata, essa pessoa. E muitas vezes olhava para a mesa, não olhava na direção das testemunhas ou algo assim. Uma das evidências mais contundentes contra o Seth foi quando, segundo a filha dele, a Amanda havia falado que se o Seth perdesse a guarda da filha por causa daquela prisão, ele ia atirar nela. Foi o que a criança disse. Várias ameaças. Tirar a menina dela, de fazer alguma coisa da menina. Ele descobriu que o calcanhar de Aquiles é essa menina, que nem a moça falou, né, no meio do vídeo. É triste isso. Ele sempre tem uma moeda emocional de troca, sempre. Ele foi condenado por assassinato. E quando o júri deu o veredito de culpado, o juiz Tramel, nosso juiz do Tribunal Superior, decidiu pela sentença de prisão perpétua sem direito a condicional. Cara, como eu queria que tivesse esse negócio aqui no Brasil. Na boa, eu queria muito. Castração química. Também. Aquilo mostrou que ninguém sabia o que acontecia atrás de portas fechadas. É isso que eu sempre falo. Eles têm aquela máscara fora do ambiente interno. No ambiente interno, eles são quem eles são. Né? Eles não mudaram, tá? Quando a pessoa fala, ele mudou. Não, eles não mudaram, eles só voltaram a ser quem eles são. Eles mudaram pra te conquistar. Aquele pequeno eu do início não era ele. O ele é o agora, essa pessoa cruel aí. Ele mudou pra te seduzir, pra fazer uma sedução. Ele se esforçou muito pra ser uma pessoa que ele não é. E aí ele voltou a ser quem ele é, porque ele era assim antes com outras pessoas. Né? Ele só não chegou nesse ponto que ele chegou com essa moça. A fachada que você vê do lado de fora não é indício do que está acontecendo no interior.
É uma situação muito triste. Hoje, o importante é que a história da Amanda foi contada, mas dói muito. É uma culpa, é uma dor e uma tristeza absurda. Ela era minha vida. Então, sim, eu vou pro túmulo, pensando que eu devia ter feito alguma coisa. Cara, o que eu falei, a culpa que as pessoas em volta carregam é gigante. Gigante, porque todo mundo fica assim, ai, como é que eu não vi, como é que eu não percebi, por que eu defendi? Às vezes as pessoas defendem, né? E muita gente só acorda pra ver quem é essa pessoa quando alguma coisa horrível acontece, né? Mas enquanto ele tá só no abuso psicológico e, de fato, alguma vítima, na verdade, não é assassinada, mas se mata, isso pode acabar fazendo com que eles se safem muito bem, né? Mas enquanto eles, às vezes, eles conseguem convencer muito bem, né? Eles conseguem, isso é indubitável. Eu devia ter pegado meu carro, embarcado num avião e arrancado ela daquela casa. Mas não fiz nada. A gente é ensinado a não se meter na vida alheia, né? É aquele negócio em Brari. Já viu aquele negócio? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher? Cara, eu detesto esse negócio, porque existe um limiar de até onde você não deve se meter, entendeu? Eu tenho que olhar pro céu pra falar com a minha melhor amiga, porque eu não tomei nenhuma iniciativa. Então, por favor, descubra o que tá acontecendo e faça alguma coisa. Faça alguma coisa pra você se salvar se você estiver numa situação dessa. Procure alguém pra te ajudar, se isole completamente, não diga seus próximos passos. Eu tenho um vídeo muito bom que ensina como você sai desse ciclo de abuso, como você se virar. Pode ser que não tenha algumas outras pecinhas, mas o básico ali pra te salvar, eu tenho, tá? Então procura aí, eu vou deixar aqui nas sugestões de vídeo, né? Vou deixar aqui pra você conseguir ver como que você pode sair dessa situação e assistir lá no Investigação Discovery, que ficou muito bom. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.